Bem-vindos ao Growthcast, o podcast onde nós trazemos pessoas, assuntos para o seu crescimento, o seu desenvolvimento. No programa de hoje, nós temos aqui um entrevistado muito especial. Hoje nós recebemos não só um empresário responsável por fundar uma empresa com um faturamento anual de mais de 300 milhões de reais, mas também a mente por trás do desenvolvimento de diversos líderes, diversas empresas. Hoje nós temos aqui Mário Costa. Olá, e aí, Rondinelli? Que alegria estarmos aqui juntos novamente, né? Em mais um programa. Eu acredito que vai ser bem legal o nosso bate-papo. Vou falar melhor sobre mim aí adiante. Beleza, hoje nós temos também aqui conosco o grande Kerley Andrade, que vai estar juntamente comigo aqui, recebendo o Mário. Grande. Obrigado, Rondinelli. Obrigado. Prazer estar aqui com todos. Mário, prazer. Muito bom. Grandes aprendizados. Que tenhamos aqui um bom programa. Não é isso? Legal. Com certeza. Então, Mário, nos dê aí uma prévia, né? De quem é o Mário, conta um pouquinho sobre você. Legal. Vou tentar, né? Ser sucinto aqui, mas de forma que consiga passar o que é um pouco da minha história. Eu construí aí uma jornada no mercado na parte de marketing, né? E numa parte mais técnica também de software e hardware e informática. E trilhei uma jornada de em torno de 12 anos aí em 3 empresas onde eu atuei. E foi uma experiência de aprendizado incrível. Eu acredito que o mais legal dessas empresas onde eu estive foi o que eu pude aprender ali com os líderes, né? E todas as experiências de posições e funções que eu exerci, né, nessas empresas. Foi bem legal. E 8 anos atrás eu decidi empreender, né, virou a chavinha, um desejo ardente de liderar os meus próprios projetos. E comecei então a me preparar para isso, né, estudando e fazendo networking, idealizando modelos de negócio. Acho que todo empreendedor começa mais ou menos assim, né? Fica ali com aquele time ali de preparação. E aí comecei. Meu primeiro projeto foi uma agência de marketing, né? Onde nós prestávamos serviços para empresas ou pessoas que estavam começando negócios. Funcionou muito bem. Mais adiante eu tive uma outra agência mais voltada para o marketing digital. Também foi bem legal essa experiência. E num dado momento eu me sentia feliz em empreender com prestação de serviço. Mas eu falei, cara, eu quero trabalhar com comércio de mercadoria. E de uma forma que eu tenha escala. E coincidentemente, eu acho que nada é coincidência, né? Gisele, minha irmã, estava bem posicionada numa empresa de informática, né? Outra coincidência, que é um tema que eu sempre dominei, desde o início da minha trajetória. E aí surgiu a ideia de desenvolver o comércio de mercadoria desse segmento de informática online. Né? Online. E aí fiz um primeiro funil de vendas, entregando computadores e produtos em Belo Horizonte. E depois cadastrei em Marketplace para começar ali as primeiras vendas pela internet ali com os produtos de informática. Certo, mas aí nesse caso a gente está já um pouco mais à frente, né? Mas se a gente voltar um pouquinho no tempo aí, vamos voltar alguns anos, né? Como é que foi o Mário antes de se tornar empreendedor, antes de ser mordido ali pelo bichinho, né? Que é do empreendedorismo. Como que é o Mário, né? Pessoa, né? Como é que tá ali sua família? Você vem de onde? Né? É aqui de Belo Horizonte mesmo, onde nós estamos. Conta um pouquinho mais aí. Mais contexto, né? Isso, antes de se tornar empreendedor. Ok, não, eu sou de Belo Horizonte mesmo.
né? Os meus pais são de famílias do interior de Minas, aí vieram para BH. E o meu pai, ele sempre foi um valor muito forte na vida dele, a questão do trabalho e de você ter ali um padrão de sucesso e realização profissional. Então, eu, quando era criança, eu fui muito inspirado por ele nesse aspecto, né? Ele liderava grupos aí médios de pessoas, até grandes grupos nas empresas onde ele atuou, né, como líder. E muitas vezes ele me levava para passar um dia de trabalho com ele na empresa, eu acompanhar como que era ele atuando ali, e aquilo ali foi muito inspirador para mim. Então, de certa forma, exercer liderança foi algo que esse desejo, assim, eu acredito que surgiu ainda na minha infância, pela inspiração do meu pai, né? E eu fui uma pessoa que não era muito. Sou autodidata, né? Tenho facilidade para aprender. Tinha um pouco de dificuldade ali quando jovem para poder viver todos os processos educacionais e desde já não me conformava muito com os modelos. Eu entendi que, poxa vida, precisava ser algo mais Dinâmico, né? dinâmico e que contemplava perfis diferentes de pessoas. Eu acredito que para muita gente o modelo, o padrão que nós temos hoje funciona bem, mas algo que eu lembro da minha infância e juventude assim, quando adolescente, né, é que também houve essa situação de entender ali, me entender, né, me conhecer. E eu acredito que uma base que foi sendo construída lá atrás, ainda dentro desse contexto que você perguntou, Rondinelli, é que eu sempre fui inspirado a pensar grande, a desejar ter uma vida legal, né? De viver aí um pouco da inspiração que meu pai passou para mim. E então acho que é bastante disso daí que desde lá de trás já vem um desejo de viver essa jornada aí do empreendedorismo. Certo. Bacana, se me permite, Com Rondinelli, toda certeza, cara. essa questão da educação, do estudo, né, Mari, essa trajetória acadêmica, o estudo, ele é de fato muito importante, muito importante na vida das pessoas, e estudo não está vinculado diretamente a uma instituição de ensino, né? Exato. Verdade. Nós devemos ser a nossa própria instituição de ensino, Sim, né? Se é que nós podemos dizer Certeza. dessa forma. faz sentido. Hoje eu sou professor universitário, é uma das atividades que eu desenvolvo. E eu observo, Mário, as minhas turmas hoje nas faculdades, elas estão ali entre o nono período, oitavo, nono, décimo período, são alunos em processo de formação. Obviamente eles vieram, né, de toda essa trajetória acadêmica, do ensino fundamental, Sim. médio, etc, etc. Né? E eu observo hoje essa turma com uma mentalidade muito fechada. São Uhum. pouquíssimos alunos que conseguem ter uma visão estratégica do mercado de trabalho. Entendi. E o que você está trazendo, eu achei fantástico e até me vi um pouquinho em você pensar fora da caixa, né? Lá atrás você Sim. não se permitiu entrar nessa formatação, ser modelado por ela, embora importante, mas você deu um salto. Olhou Isso. para fora, né? Aquele sapinho que cai no buraco, olha e fala: opa, que universo é esse que eu tenho pela frente? E aí iniciou todo esse processo de desenvolvimento, né? Fantástico. Exatamente. E dentro disso, eu vou até citar algo que eu acho que é interessante, que falando aí de estudar, né, dos processos educacionais, é comum que algumas pessoas, às vezes, fiquem um pouco entediadas com estar ali dentro de um contexto ali, dentro de um modelo de estar ali estudando e seguindo um roteiro ali, um processo. E eu lembro que isso era algo que era um desconforto para mim, mas quando cheguei ali aos 23 anos, mais ou menos, eu quebrei esse paradigma na minha cabeça
Aonde aí, acho que entra até aquela frase que você falou. Eu passei a liderar de verdade o meu processo de aprendizado. E quando é dessa forma, os temas, né, aonde você tem bastante interesse, aquilo vai se tornando uma delícia de estudar. Então, o que eu estou querendo dizer? Não sei se eu fui claro. Muito claro. É, É é isso mesmo. fácil você sair de um tédio para o aprendizado se tornar assim uma delícia, uma experiência muito agradável. E eu lembro quando aconteceu isso comigo e considerando essa jornada, né, do empreendedorismo, eu acho que foi fundamental, porque o aprendizado, ele é uma construção, são tijolinhos, né? Eu vou aprendendo um pouco sobre um tema, aprendo mais outra coisa por aqui, e essas coisas vão se somando. E à medida que você vai ganhando experiência, você vai tendo uma compreensão mais legal sobre as coisas. Então, é muito legal essa parte aí. É interessante, né? Construir um castelo sem a ajuda, né? É, Às É. vezes daquele profissional que entende de fazer uma massa, de assentar algo. Construir um castelo. Construir um castelo com as próprias mãos. Fantástico, fantástico. eu É um acho. desafio, tá? É um desafio. A gente percebe que as pessoas são muito vulneráveis dentro deste contexto. Elas não conseguem compreender aí o que está ligado diretamente ao empreendedorismo, né? É, E aqueles que se destacam, aqueles que se soltam, se desprende desta formatação, dispara, né? é, Muito bom. eu acho que a maioria das pessoas, né, Kerley, elas vão até se sentir muito mais seguras em seguir roteiros ali durante a sua trajetória e desenvolver essas trajetórias assim com muita influência externa. Isso é positivo. Muitas pessoas elas precisam desse nível de disciplina. Então eu acredito que realmente não é para todo mundo essa dinâmica aí não, mas é, é algo que fez muito sentido na minha vida e que eu acredito que para a nossa audiência aí vão ter pessoas que também vão achar interessante. Certo. A gente começa a ver alguns sinais, né? É, é, ouvindo o Mário, ouvindo, né, da vida dele, que às vezes a gente começa a identificar que isso é comum em empreendedores, que é essa inquietude, né? Essa não caber dentro de uma caixinha, não caber às vezes Uhum, dentro do tradicional, tá sempre ali, né, como se estivesse faltando algo ou estivesse sobrando. No caso do Mário, estava sobrando muita coisa ali de conhecimento, de desejo pelo diferente, pelo novo. Mas isso também, às vezes, não são todas as pessoas que sabem realmente identificar, né? é, Esse momento certo. E também não são todas as pessoas que entendem, né? Eu creio que nesse início seu ali de saber se posicionar, saber se o que era realmente para você, pode ter havido alguns tipo de conflito, né? Seja por alguém acreditar no potencial poxa ou vida, até para você demais. se encontrar realmente. Fala um pouco mais sobre isso. Eu lembro de um momento que é, eu tomei uma decisão de dar um passo na época, né? E naturalmente eu liderava a minha família, eu tinha a Marina, minha filha mais velha, e enfim. E naquele momento eu falei, olha, tô tomando a decisão, eu vou empreender, eu tenho um plano aqui de 1 ano nesse meu primeiro projeto. Eu não tenho uma grana extraordinária para poder tanto fazer esse negócio funcionar quanto para me manter bem. Eu acho que aquelas pessoas que sonham com empreendedorismo, muitas delas ficam travadas nesse ponto, né? E aí eu falei, olha, o que eu tenho a perder? O que eu tenho a perder, né? Diante da onde eu quero chegar. E aí eu juntei uma grana ali, não era muita coisa, para colocar no negócio e uma graninha também para me manter por um tempo. E fui ali seguindo aquele timing ali. E não deu muito certo. As coisas ficaram apertadas dos dois lados, tanto no negócio quanto em casa. E aí aconteceu uma pressão terrível. E assim, falaram para mim, olha, você tá errado, você planejou errado, será se isso é para você mesmo?
Será que você está no caminho certo? Será que você não deve começar de novo? Deixar isso para um futuro na sua vida? E aquilo ali, quando nós sofremos palavras nessa direção e estamos numa situação razoável, você consegue digerir. Mas quando nós ouvimos isso em uma situação onde você está muito fragilizado, né, que era o caso, foi terrível. E nesse momento tem que ter aquela visão realmente que não te deixa recuar e retroceder. E eu falei, independente das consequências, eu vou sofrer essas consequências. Daniel Goleman, né? Daniel Goleman fala disso no livro dele, Foco. Ele fala que uma das questões que mais atormentam, né, as pessoas, principalmente essas que empreendem, que estão liderando, estão à frente, né, são os estímulos, tanto internos, aqueles que povoam aí nossa mente, quanto os externos. E você tinha os dois, né? Os dois. Aqueles chegando, cara, você é louco, isso não vai funcionar. É verdade. Né? E isso ia te colocando num looping de pensamentos que, poxa, será que realmente essa situação ela não vai funcionar? E aí você foi desdobrando isso de forma muito inteligente para então construir, né? Chegar nas encruzilhadas aí do caminho empreendedor e encontrar a melhor saída. Exato. Legal. Então, É isso. sobre isso, Mário, né, muito interessante a gente conhecer um pouco mais, né, sobre Sensacional. os detalhes, os bastidores ali do sucesso, né? Mas hoje nós vemos, né, já conhecemos o seu sucesso, conhecemos, né, os seus projetos, mas nesse momento, como que foi? Porque como a gente tem aquele desejo, a gente tem a visão, mas a gente ainda não vislumbrou isso efetivamente não aconteceu. Né, visto esses desafios, né, e você compartilhou um pouco do seu desejo, do seu conhecimento ali, né, de autodidata, de buscar conhecimento e de se desenvolver. Como que foi esse seu desenvolvimento para poder também fortalecer, né, interno? Porque é uma força interna que tem que se ter muito grande para Sim. poder aguentar essa pancada. Resiliência. Exatamente, né? Fala mais sobre isso. Tem que ser bastante preciso, né? Que sejamos muito resilientes para poder suportar. E o ponto é que, nessa jornada do empreendedorismo, isso não acontece somente lá no começo, não. Você vai viver momentos assim tensos, né? Onde existem estímulos negativos externos e internos, né, Kelly? Desafiadores, e isso vai acontecer de forma recorrente por N situações. Podem ser por situações do grupo, de estratégias, do mercado, coisas que estão acontecendo no mercado. E você precisa ser resiliente em todas essas situações. Eu lembro que foram 2 etapas, né, trabalhando com empresas de prestação de serviço, e foram 2 manobras. Nessas 2 manobras, aconteceu tudo isso. Pressão externa, interna, poxa vida, será que... E agora? Dúvidas, aquele... Né? Então, realmente desafiador. E quando nós começamos a empresa também de comércio de mercadoria, tivemos aí um intervalo de 6 meses e tivemos uma pequena crise. E ali, poxa vida. Só que essas crises, considerando a nossa capacidade de lidar com problemas, porque recentemente eu palestrei sobre lidar com metas. Lidar com metas é algo que eu vou aprendendo ao longo da vida. Lidar com os problemas e essa resiliência é algo que você vai aprendendo ao longo da vida. Tem uma piada, né? Que às vezes a gente faz em algum network, que é o seguinte: você conta o problema que você está passando pro outro empreendedor, ele fala, cara, fala sério, né? Fala um problema de verdade aí. Esse problema aí é pequenininho. Ínfimo, né? Ele é muito pequeno. Mas acontece que é algo pro timing que a pessoa está vivendo e para maturidade dela como um líder, né? Então, Exato. Tem uma coisa assim que fica muito claro, Mário, e é muito legal porque além
de estar aqui participando deste momento com você, com o Rondinelli. Eu tenho, né, a grande felicidade e oportunidade de conviver com vocês em outros momentos, né, em negócios, em Sim. eventos, e isso me engrandece de forma absurda. E em todos esses contextos, eu pude observar algo em você e nos diretores de modo geral, né? Da sua empresa, seus sócios que estão ali ao seu lado, os braços direito, mas em você, especificamente, humildade. E é uma coisa real, eu estou sendo assim muito sincero aqui. Uhum. Não sei de você, Rondinelli, mas o Mário ele não tem uma necessidade, né, de apresentar todas as conquistas. Você vê que ele é até bem resumido em algumas Sim, palavras, né? Mas é incrível como que isso traz você para próximo das pessoas. Esse é o ponto que somam com você, né, Uhum. para o desenvolvimento do seu negócio. Este é o ponto que realmente te engrandece, que te engrandece. Esse é o patrimônio mais valioso, talvez, que vem com você lá de trás, cara, lá do berço. Legal. Porque isso não é algo que se treina, né? Não tem exatamente. aquilo, competências, habilidades e atitudes, né? Algumas coisas aí, principalmente voltadas na habilidade das relações interpessoais, vem lá do berço. Sim, Humildade, idoneidade, caráter, ética, isso não se treina, né? verdade. Então Eu acho isso é que Faz sentido incrível. eu acho mesmo. que isso foi até um pouco, né? Ele acho que chegou a introduzir algo sobre isso, que é o conhecimento, né? Eu acho que o fato dessa busca por um conhecimento próprio também traz muito dessa transparência Sim, que você está falando. as autoanálises, né, Sim, que né? vão sendo Exatamente. Verdade. feitas. Então, eu acho que no início ali, né, pela o convívio com a família, né, pelo que ele recebeu interno ali na família dele, isso trouxe para ele essa posição de, poxa, né, eu me conheço aqui, sei das minhas limitações momentâneas, mas essas limitações momentâneas não vão ser impeditivo para que eu possa chegar onde que eu quero, né? Você pode falar Verdade. sobre isso? Faz muito sentido. E aí até dentro, até fazer um comentário, obrigado pelo elogio, Kelly. Até dentro desse ponto, em alguns momentos que eu faço alguma consultoria, mentoria com as pessoas, nós percebemos que a origem da resiliência, dessa força para enfrentar as dificuldades, vem da humildade. A pessoa que tem um coração mais humilde, ela vai, por exemplo, num momento mais delicado, ela não vai ter dificuldade em pedir ajuda, tá entendendo? Então, faz muito sentido, sim, né? Eu creio que, como diz na Bíblia, né? Cuida do seu coração que dele depende toda a sua vida. Eu acho que esse pilar aí é fundamental na vida do empreendedor, viu, Kerlon? É sim, e que bom que você trouxe aí uma referência, né, no livro sagrado, porque a oportunidade que eu tive no último fim de semana, né, neste que acabou de passar, Rondinelli, nós estávamos juntos em uma palestra, Sim, né, junto com todo o time, seu time, onde você falou sobre metas. Eu saí de lá realmente refletindo sobre as palestras que aconteceram, né, a psicologia positiva, enfim. E quando você traz, é uma coisa que me chamou atenção, né, me chamou muito a atenção. Finalizando o evento, um evento corporativo, né, um evento assim mais de negócio, mas finalizando, você fez uma oração. Eu não esperava por aquele momento. legal. Reuniu o pessoal, pediu a palavra. Ali, finalizando, todos já estavam em pé para se ausentar daquele recinto e você fez uma oração simples, objetiva, mas usou as palavras certas. E em um momento, né, um passado não tão distante, você também já chegou a dizer um pouquinho sobre essas experiências, né, essas viradas de chave que você teve na vida a partir Sim, dessas orientações espirituais que você teve. sim, foi bem legal. Acho que é, podemos colocar aí dentro de uma cronologia aí. O Rondinete está até pensando dessa forma aqui nesse nosso bate-papo, né? A cronologia que as coisas foram acontecendo. E eu me lembro muito bem que
E aí é o outro ponto que a gente vai colocar aqui da resiliência, que eu acho que, de alguma maneira, nós estamos nessa direção agora, né? Quando nós desenvolvemos uma empresa, ela nasce para dar lucro, uma empresa ela funciona para que pessoas possam ser atendidas com produtos e serviços e pessoas estejam ali trabalhando, atuando nessa empresa e tenham renda por através dessa empresa. Então a empresa ela serve para atender clientes e atender essas pessoas que trabalham nessa empresa, ok. Mas algo que no day one, no day zero, né, da coisa, no meu coração, e aí algo que também está no coração dos meus sócios e parceiros e principais líderes, é o valor do propósito. Porque eu realmente acredito que empresa não é só dinheiro, é propósito, né? Quando eu desenvolvo, empreendo um projeto, eu estou melhorando a vida de uma centena de famílias. Eu estou impactando, como no nosso caso, 30, 40 mil clientes por mês. Então, de alguma maneira, eu estou influenciando a vida dessas pessoas de forma positiva, né? Então, eu acredito demais que propósito é algo fundamental, essencial para empreender. E quando nós vemos empreendedores que conseguem perseverar mediante um cenário difícil, os que têm esse pilar do propósito mais consolidado, eles são pessoas mais fortes, porque ele não vai prestar atenção, ele está prestando atenção nas famílias que estão envolvidas ali, nas pessoas, nos clientes, em tudo que aquilo ali está influenciando, impactando, e não somente no número que está na conta bancária. Então eu acredito demais nisso. E dentro do que você está falando, acho que nós estamos falando de uns 8 anos atrás, Rondinelli, dentro do que o Kiara está falando, eu tive uma experiência onde eu tive uma clareza muito grande, algo assim comigo e com Deus, né? Foi uma experiência assim bem interessante. Não vou entrar muito no detalhe. E naquele momento foi como se Deus tivesse falado claramente comigo esse meu propósito de empreender. Então eu acredito que liderar a empresa não é algo só que eu escolhi. Eu acredito que as pessoas se tornam empreendedores. Falamos isso no outro programa. Mas eu acredito que isso faz muito parte de quem do que eu vim para esse mundo fazer. Eu vim para esse mundo aqui para empreender. Eu acredito que isso é algo do meu propósito de vida. Não é só algo que eu aprendi a fazer e que tem pessoas que têm propósito, mas não aprenderam a fazer. Tem pessoas que aprenderam a fazer, mas não têm propósito. O que eu estou querendo dizer é que comigo existe aí uma congruência de vocação e de trajetória mesmo. Ok. Perfeito. Perfeito. Quem sabe fazer, pegando esse gancho aqui, Rondinelli, quem sabe fazer e não tem propósito, muitas vezes eu já tive a oportunidade de ter essas pessoas também em programas de coaching, em mentorias, enfim, na própria terapia, observa-se que essas pessoas, elas vivem aí uma síndrome de Alice no País das Maravilhas. Todo mundo conhece, né? Ali presa na encruzilhada. E aí vem aquele gatinho lá sarcástico, Seychelles, não lembro o nome do gato agora, e ela faz uma pergunta para ele, fala, olha, para onde eu vou, né? Vários caminhos diante dela. E o gato devolve falando assim, aonde você quer chegar, né? Aí ela, não sei. E aí ele diz, se você não sabe para onde ir, aonde você quer chegar, qualquer caminho serve. Exatamente. Verdade, bem legal. Até, né, aproveitando essa fala do Kelly que o Mário estava discorrendo, acho que pode ser comum acho não, com certeza é comum nesse início aí de qualquer empreendedor essa dúvida, né? Porque hoje você tem bastante clareza da onde você quer chegar, mas no início
pode ter você mesmo pode ter tido algum medo ali, alguma Sim, com insegurança, né? certeza. E que os empreendedores, muitas vezes, eles interrompem a sua caminhada nesse momento, por não ter essa clareza e às vezes por receber esse estímulo externo, né? Dos familiares, do ambiente ou de si mesmo, por não ter o conhecimento desse propósito, não enxergarem esse propósito e não darem seguimento. Né? Como é que você lidou nesse momento? Né? Porque a gente está quase chegando efetivamente de quando a coisa começou a virar. Mas nesse momento ainda que estava um pouco incerto, né? Como que foi o coraçãozinho do Mário aí? Como é que estava? Como é que foi esse caminhar? Legal. Eu acho que uma das coisas, e aí isso aqui é um pressuposto de mentalidade para qualquer empreendedor. O que nós somos no nosso mundo exterior é só um reflexo do que nós somos no nosso mundo interior. Então, como que era a minha mentalidade nessa época? Uma coisa que eu sempre pensava comigo é: o que eu tenho a perder, considerando que eu não estou tão feliz, satisfeito com os meus resultados, que eu estou considerando que eu estou distante de realizar as coisas que eu tenho como objetivo. E note que aqui nós estamos falando de o quê? De metas. Ou seja, a primeira coisa que você faz é colocar as metas. Você não tem nem noção como é que você vai realizar essas metas. Mas você precisa definir o que você realmente quer para você ter clareza. Então, te respondendo de uma forma mais direta, Rondinelli, foram dias, momentos onde eu me senti muito inseguro, mas eu me apegava demais a essa experiência que eu tive de que esse era o meu propósito. E não tem como você dar errado na vida quando você está vivendo o seu propósito de vida, né? Não tem como você dar errado quando você está vivendo o seu propósito. Então, eu tinha isso como uma convicção que me dava muita energia e força para poder avançar. E eu sempre tinha essa mentalidade de: vamos lá, se eu retrocedo, se eu diminuo a velocidade, o que eu vou estar perdendo e o que eu vou estar ganhando? Eu acho que essa pergunta é uma pergunta que todos nós precisamos sempre estar fazendo. O que eu estou ganhando e o que eu estou perdendo? Com essas decisões e com esse posicionamento que eu estou assumindo. Então, foi essa mentalidade me ajudou a cruzar esse timing ali, onde as chaves foram viradas. Incrível. Essa questão que te estimulou, né, esse processo todo de construção, na quinta-feira passada, né, eu estava conversando com uma pessoa muito querida e muito competente, né, e muito sábia nas suas palavras. E ela me falou exatamente isso. O que você tem a perder? Isso, cara, entrou assim, invadiu o meu íntimo, assim, me explodiu dentro da cabeça um monte de coisa, e eu comecei a pensar e separei as caixas. Peraí, o que eu tenho a perder aqui nesse contexto, neste outro? Isso fez com que o meu final de semana se transformasse. E eu me reorganizei. E reorganizei a máquina, né, interna aqui. E Legal. Quando você fala sobre essa mentalidade, eu lembrei muito aqui agora de Carol Dweck. Ela escreveu um livro, né, A Psicologia do Sucesso, onde fala-se do mindset fixo e do mindset de desenvolvimento, né? E aquele que é fixo, naturalmente as pessoas se tornam mais míopes diante, né? Às vezes ela não enxerga o óbvio. Falamos disso, né? Sim, verdade. Escutei sobre isso, escutei de você. Elas não enxergam, elas se tornam míopes, né? E às vezes está muito claro, mas não enxergam, é uma limitação, né? Sim. Mas o mindset de desenvolvimento, ele gera, de fato, né? Ele vai gerar uma performance melhor para as pessoas. Sim. E aí vem os desafios, mas elas só vencem se elas tiverem uma referência. E a referência é o propósito. Muito bom, viu? Bacana demais. Muito legal. bom. Mas eu gostaria que você só repetisse para poder ficar fixado realmente na nossa audiência, porque a gente está começando a construir realmente o perfil do sucesso.
A gente já viu aqui a importância dessa clareza, dessa resiliência, né, inicial, mas o que você colocou aqui também é um ponto muito importante. Então, eu queria só que você repetisse, por favor, essa sua última fala, tá? Dessa decisão, dessa sua visão, tá? Isso. Eu acho que, tecnicamente, acho que é bom a gente colocar o seguinte: é uma consciência de onde você está, onde você deseja chegar. Eu acho que isso é algo assim fundamental. Quando quando eu faço reuniões, treinamentos, enfim, na dinâmica ali de interagir com os líderes, com os times nas nossas empresas, nós trabalhamos demais essa mentalidade de aonde nós estamos e aonde nós queremos chegar. Aonde nós estamos e onde nós queremos chegar. Então, quando você me pergunta, vamos consolidar isso para a nossa audiência. O que me ajudava a me perguntar o que eu estou perdendo e o que eu estou ganhando, o que eu vou perder se eu desistir e o que eu vou ganhar se eu não desistir, né? Eu colocar essas balanças, o que me ajudava a ter pensar nisso todos os dias, me refazer essas perguntas todos os dias em momentos ali sensíveis da construção aí dessa trajetória, foi exatamente ter essa consciência de onde que eu vim, aonde que eu estou e aonde que eu quero chegar. Isso me ajudava todo dia, me refazer essas perguntas. O que eu vou perder se eu desistir? O que eu vou ganhar se eu não desistir? E isso te dava uma gasolina. E tem uma coisa tem uma lei, eu quero depois dar uma palestra sobre esse tema, que é algo que está muito forte no meu coração, que diz que todos os espaços vazios serão preenchidos. Com certeza. Ok? E o Kerley estava falando para a gente no evento que nós tivemos recentemente, né, Kerley? Que quando você coloca um espaço de tempo, falando sobre produtividade lá na ocasião, você coloca um espaço de tempo, a demanda ela se adapta para aquele espaço de tempo. Então, por que é tão extraordinário, tão importante você ter metas claras e definidas na sua cabeça? Porque você vai adequar a sua vida, adequar a sua agenda, adequar a sua disposição de aprendizado, tudo isso para você se adaptar dentro daquele espaço que você mesmo definiu. Então, consolidando aí o que você está dizendo, perguntando, se perguntar, né, o que você ganha, o que você perde. Mas tem várias coisas interessantes aqui que nós colocamos junto disso para entender melhor. Show. Só para completar aqui uma questão, as atividades elas se adequam ao tempo que der a elas. Show. Então, se o prazo for muito dilatado, naturalmente nós tendemos a postergar uma situação na qual nós nos comprometemos. É Olha, brasileiro, né, uma Kelly? coisa Deixa tudo para o último 45 minuto. tempo. Meus alunos lá, né, tem 40, 60 dias para estudar para uma prova e vai estudar na noite anterior. Aí é difícil. A gente vê isso nos atrasados do Enem, né? Exatamente. Todo ano aparece o pessoal lá batendo na porta. Quando o prazo é mais curto, e obviamente esse prazo deve ser factível, né? Precisa ser de fato viável, as pessoas tendem a ter uma performance maior. E o resultado de se chegar aonde elas querem, né? Que é o que você está dizendo, é incrível. As pessoas, né, sentem um prazer absurdo. Por que eu conectei, né, essas duas questões? É porque, então, falando de uma forma mais simples, eu colocava para mim metas difíceis para eu ter que se virar e alcançar essas metas. E aí tem a parte aí de produzir, mas tem a parte de mentalidade, tem a parte de estudar, quer dizer, tem as outras questões aí envolvidas. Mas essa é uma chave. Metas elas precisam ser difíceis, porque a forma de você extrair o melhor das pessoas é colocando metas difíceis. Se você colocar uma meta fácil, ela não vai dar o melhor, vai ser como você estava dando exemplo aí. Vai fazer de forma mais
relaxada, vai deixar alguma coisa para o último momento, e aí ela não vai ser o melhor que ela poderia dar, não vai ser a melhor versão daquela pessoa. Mário, Bacana. Mário, você está dizendo aqui algo que é muito importante, porque você está falando que para nós atingirmos o sucesso é necessário que tenhamos disciplina. Né? Não há inércia, né? A disciplina para tudo. A disciplina para os resultados que são ruins e a disciplina, a pessoa é disciplinada a fazer nada, né? Verdade. E a disciplina para chegar onde você chegou, né? E ainda tem muito a alcançar. Como foi isso, cara? Como foi você estabelecer aí nas pedras, né, que foram aparecendo no seu caminho, manter o hiperfoco para que você pudesse ter a disciplina do estudo, a disciplina de manter o planejamento ali em dia, renunciar a uma série de coisas, obviamente, que batiam na sua porta, né, para que Uhum. você continuasse ali. Essa é a chave, né? Eu acho que tem duas coisas aí que são muito interessantes. Primeiro, cara, parece aquelas narrativas de, poxa vida, de frase de para-choque de caminhão, né? Mas assim, quando você faz o que você ama, e aí nós estamos falando de propósito, você tem muito mais energia. Quando você vê uma pessoa que ela está trabalhando numa determinada função, e ela está ali cansada, desanimada, triste, provavelmente essa pessoa ela não está muito conectada com o propósito dela. Ela não está fazendo o que ela ama fazer, né? Ela não está fazendo o que ela nasceu para fazer, ela está mal posicionada. Eu acredito que uma chave na minha vida foi que estou fazendo o que eu amo fazer. Se eu não tivesse ganhado nem um centavo para fazer isso, eu faria. Tá entendendo? Se eu precisar ficar sem dormir para fazer, eu fico com alegria, porque eu amo fazer. Então, é uma fonte inesgotável de energia. Você sempre vai ter energia para atuar, porque você ama fazer aquilo ali. Essa é uma chave. E o foco, quando a gente fala de disciplina, a frase que eu gosto é que foco é você saber dizer não para as coisas que não têm importância. E eu acredito que exigiu. E tem uma coisa que os coaches falam, e eu inevitavelmente também falo, né? Muitos coaches falam que é o seguinte, que existe um conceito de vida sistêmica, aonde de uma vida equilibrada, na verdade, que falamos, vida equilibrada. Nessa vida equilibrada, eu tenho que ir bem na saúde, eu tenho que ir bem na família, eu tenho que ir bem nas finanças, eu tenho que ir bem no meu emocional, enfim, todas as áreas da nossa vida, relacionamentos e tal. E eu tenho que ir bem profissionalmente e financeiramente. Aí tem um Jerônimo, até tive num evento do Fire recentemente, falou, cara, é impossível você ser extraordinário sendo uma pessoa totalmente equilibrada. Você vai ter que ser um pouquinho desequilibrado. Porque como é que você vai Certeza. dar, como é que você vai dar 120% sendo equilibrado, né? Não estou querendo dizer que nós devemos menosprezar ou, né, ou, ou ficar disfuncional em alguma área da vida. Não, de forma alguma. Estou querendo dizer que esse nível de foco e disciplina, ele tem efeitos colaterais. E quem fala que não tem, eu diria que talvez esteja mentindo. Tem efeitos colaterais. Você vai ter que fazer alguns sacrifícios, muitas vezes, de abrir mão de alguma coisa ou outra, de alguma agenda ou outra, para você estar com a sua cabeça totalmente naquilo, com o seu coração totalmente naquilo, e seu tempo, né, que é o principal, é totalmente naquilo. Então, acho que o foco, e concluindo aqui, Rondinelli já está querendo fazer um outro ponto, quando nós estudamos Jim Collins, e nós pegamos a maioria dos princípios dele, a maioria dos princípios, por trás, a filosofia do princípio é o foco. Então, o foco ele precisa ser não só uma disciplina de agenda, mas uma disciplina mental, uma disciplina estratégica. Para você ser estratégia, você tem que ter disciplina, porque toda hora você quer mudar a estratégia. Para você ser, entendeu? Então, o foco ele está por trás de todos os princípios aí do empreendedorismo.
né? Quanto mais a pessoa é aberta para qualquer coisa, mais dificilmente ela terá algum sucesso. Bacana demais. O que que acontece? Às vezes a pessoa pode estar nos vendo, né, nos acompanhando, tá assim, tá tudo bem, né? Tô gostando do conteúdo e tudo mais, mas a gente não está aqui com uma pessoa qualquer, não é alguém que teve um resultadinho qualquer, né, Kelly? Como você bem Exatamente. falou, né, resultados extraordinários. E nós estamos falando aqui de um percentual muito pequeno de empresas que tem o faturamento que as empresas que o Mário, né, construiu têm. Nós estamos falando de mais de 300 milhões de reais por ano. É um faturamento realmente expressivo, são resultados realmente expressivos. Então, para quem está nos ouvindo, né, conta um pouco aí agora mais da parte estratégica, né? O que foi esse diferencial que fez realmente você construir, trazer esses resultados aí para suas empresas? Olha, eu acho que para você liderar um projeto, você precisa entender bem do seu negócio, né? Quando eu vejo líderes que estão na posição de ter várias empresas, aí é porque eles têm realmente um time de liderança avançado, com especialistas ali à frente de cada projeto. Mas quando nós começamos do absoluto zero, o empreendedor brasileiro que está começando do zero, sem grana, você é obrigado a você ser o especialista, né? Uma coisa que ajudou foi que o contexto dos negócios que eu desenvolvi sempre foram negócios aonde eu era um especialista ou quase um especialista. E fui me desenvolvendo. Então, mais uma vez, a questão do aprendizado. Aprendizado, poxa vida, não vamos fazer igual o Warren Buffett, que acho que estuda 80% da agenda dele, trabalha 20%, não é isso não, mas, Exatamente. Mas é mas bem isso. é fundamental você entender do seu negócio. Por quê? Liderar nada mais é do que tomar as melhores decisões. E se eu não entendo do meu negócio, não vou saber tomar decisão, né? Então, uma coisa que ajudou no início, e hoje continua sendo uma filosofia para as novas empresas que nós estamos desenvolvendo, precisamos ser especialistas no que nós estamos fazendo. Senão, você não consegue competir, né? Como que eu vou competir no mercado com tanta gente boa, fazendo um bom trabalho, se a pessoa, o empreendedor, quiser se posicionar menos do que isso, terá problemas sérios. Bacana. Mas você perguntou um detalhe dentro dessa pergunta que eu acho que eu perdi aqui. Eu estava perguntando acerca da estratégia, né? Uma das Estratégia. estratégias que você falou é Tá, realmente essa. lembrei aqui. Um ponto fundamental é modelo de negócio. Modelo de negócio. Tem consultores aí hoje que trabalham só nessa linha de modelo de negócio. Então você tem modelos de negócio de recorrência, você tem modelos de negócio onde o pilar comercial ele é mais fácil de você ter sucesso e números bons. Você tem modelos onde você tem mais desafios nessa parte, mas você tem mais rentabilidade, você tem mais margem, né? E falando de estratégia, eu acho que um ponto principal que aconteceu foi quando eu saí da prestação de serviço para o comércio de mercadoria, que eu falei, cara, eu quero um negócio que eu vou ter escala e que eu possa ter um crescimento exponencial e eu consiga ir fazendo gestão enquanto esse crescimento vai acontecendo. Então, as nossas empresas aí, nós sempre pensamos muito o modelo do negócio. O nosso modelo de negócio está certo? Né? E uma forma de você interpretar isso aí de uma forma mais fácil é fazendo benchmarking, né? O que as outras empresas estão fazendo que está funcionando muito bem? Acho que estrategicamente a disciplina, isso é disciplina estratégica. Exato. A gente sempre teve essa disciplina estratégica de falar, cara, eu não vou fazer uma inovação extravagante.
deixa eu ver o que está funcionando muito bem nos outros negócios, nas outras empresas, tento aplicar isso no meu negócio, e aí sim eu vou criando a minha identidade com algumas ações para mim ter a diferenciação. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito legal de pensar. Isso é incrível, porque evita com que o empreendedor, o profissional de modo geral, crie certos jargões e aí ele entra na caixa. Ele não consegue pensar adiante. Eu faço muito isso. Eu assisto aulas de colegas meus, vou lá para saber como que ele tá, como é que tá a performance. Legal. Uma pesquisa de mercado, né? Exatamente. Às vezes eu marco uma consulta com um coaching para entender como é o método, qual é a apresentação, a postura daquela pessoa na mesa, né? Vou em algumas palestras para entender sobre temas que eu domino, né? Que eu sou especialista, para entender como as pessoas estão mapeando esse cenário todo atual, né? No mundo atual, que modificou muito de 3 anos para cá. Verdade. Então, isso realmente, isso traz um ensinamento que livro nenhum traz. Né? É verdade. A gente aprende muito nessa pesquisa. Com certeza. E levando também em consideração, né, o Mário comentava ali sobre a questão de negócio, mas um outro ponto também de grande sucesso é o desenvolvimento e treinamento com pessoas, né, dentro das empresas, né, que são de sua fundação, de sua gestão, está também o trabalho muito forte com a gestão de pessoas e desenvolvimento de líderes. Nós temos visto muitos resultados, né? Temos a honra, né, Kerley, de também receber desses treinamentos, dessas certeza. instruções. Somos alunos, né? Sim, somos alunos deste processo. Exatamente. E eu gostaria que você discorresse um pouco sobre isso, né? Sobre o projeto, né? Até que nomeia aqui o nosso podcast, né? Que é a Growth, Desenvolvimento. Fale um pouco mais sobre isso. A Growth, né? E esse trabalho de desenvolvimento de pessoas surgiu de uma demanda de RH, de recrutamento que nós tínhamos na empresa. E a gente começou a perceber como que as pessoas precisam desse tipo de investimento, né? Do aprendizado, de pensar, né, diferente, como já diria Napoleão Hill, né? Pensar diferente. E aí nós começamos ali a fazer um trabalho de desenvolvimento dentro da empresa. E nós começamos a ter clareza, e aí mais uma vez algo assim meio que até espiritual, né, Kerley? Já te contei essa história melhor outra vez. Sim, incrível. Eu tive uma certa clareza até mesmo com Deus de desenvolver esse projeto. E aí, basicamente, é dividir com as pessoas, com metodologia, né? Com profissionais incríveis aí que estão conosco, poder contribuir com as pessoas através dos treinamentos, né? Que o crescimento ele vem pelo aprendizado. Estava abrindo um livro muito popular que eu não tinha lido ainda, que é Os Segredos da Mente Milionária. Aí nas primeiras 3, 5 páginas, o crescimento vem pelo aprendizado, só que com outro texto lá. Eu falei, esse cara tá me copiando, hein? Isso é plágio. Brincadeira, gente. O que eu quero dizer é que esse tipo de movimento ele é muito construtivo para nós que estamos semeando ali, trabalhando, investindo nessas pessoas. E não tem nada mais gratificante do que ver as pessoas crescerem. Porque tem coisas, né? Vamos lá, gente, vender, sei lá, vender um produto de comida aqui com muito açúcar. Você sabe que aquilo ali é gostoso ali, mas faz um mal para a saúde da pessoa. Agora, quando nós vendemos e quando nós temos um negócio, uma empresa de educação, onde nós treinamos líderes, desenvolvemos pessoas, é o principal valor que a pessoa tem, né? Acho que isso é extraordinário dentro dessa linha de que o crescimento vem pelo aprendizado. O maior produto, desculpa te interromper aqui, Mário, o maior produto de exportação de Israel é inteligência. Show. É o maior produto de exportação. Por isso que eles investem assim de forma absurda
nas escolas, né, em termos de inovação, ensino, de visão de futuro. Eu achei muito interessante colocar isso aqui agora, porque é um país que, em termos de valores, cultura e história, está totalmente conectado a diversas passagens aqui que você já colocou, né? Que Verdade. traz esse passado, esse há 2000 anos para o seu coração nesse momento, te impulsionando, né? Mola propulsora para esse sucesso, né? Que hoje se faz presente. Muito bom. Bacana demais. E é interessante também a gente colocar, se a gente fizer uma ligação aqui com o que foi o início da nossa conversa, né? Que você falou sobre propósito, que muito do que te norteava e te dava força era essa clareza do propósito que você tinha. Hoje, vendo o desenvolvimento de pessoas, vendo esse resultado, esse crescimento realmente, como que é para você hoje, né? Você vê realmente esse sucesso, né? Daquilo, desse legado que você tem deixado e como que você vislumbra isso daqui para frente? Eu tenho um sentimento de realização, de contentamento muito grande quando eu vejo aí. Realmente são muitas pessoas, dezenas e dezenas de pessoas que cresceram perto da gente e numa influência maior, assim, centenas e centenas através dos eventos. E eu tenho uma série de. Nós vamos começar agora a gravar, né, a experiência que as pessoas tiveram, o testemunho que elas vivenciaram através dos nossos treinamentos, dos nossos eventos, né? E é maravilhoso. Para mim, a satisfação e a realização é algo incrível. E é muito bom, né? Isso é cientificamente comprovado. Fizeram um teste onde pegaram um valor, um dinheiro, e deram para uma pessoa, para outra pessoa o mesmo valor de dinheiro. E uma pessoa, ela gastou consigo mesma, e a outra investiu em outra pessoa. E fizeram um teste lá, neuroquímico, para identificar qual das duas ficaram mais felizes. A pessoa que tinha Investido no outro. investido na outra pessoa, ela estava mais feliz. Então, esse equilíbrio entre eu buscar o meu sucesso, mas eu também contribuir com o sucesso das outras pessoas, esse é o fator da exponencialidade e esse é o fator de maior realização e contentamento, porque você está vivendo as duas coisas, né? Você só pensar no crescimento do outro, mas não no seu, tá errado. Você só pensar em crescer, mas não contribuir com o crescimento de ninguém, também tá errado. Agora, quando você faz essas duas coisas, meu amigo, Show de bola. Incrível, né? Você falou aí sobre o fator da exponencialidade, né? E a gente tratou aqui de vários pontos, né, das empresas que fazem parte do grupo. Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais desse projeto Growth. ok. Dá um pouquinho mais de detalhe. Tem uma trilha, né? Por onde que as É, pessoas começam? Às vezes até uma dica para quem está nos ouvindo, né? Para poder se desenvolver tendo um rumo, né? Tendo um direcionamento, fica mais fácil. Então, conta pra gente um pouco mais sobre isso. inclusive, eu queria conectar com um ponto que você falou um pouco antes, que é como que foi o início da trajetória e como que eu desenvolvi as estratégias. Aí eu falei que eu fiz benchmarking, estudei o que as outras empresas estavam fazendo, e aí adaptei para o meu mundo, né, e fui melhorando ali. Mas uma coisa fundamental, é você ter mentores. Mentores. E aí hoje você tem como acessar isso através de grupos de mentoria, mastermind, etc. Líderes, né, amigos, enfim, você tem que estar cercado de pessoas que vão poder trazer sempre uma mentalidade mais sofisticada, um ponto de vista que você não tem, e você vai construindo aí cada dia mais uma visão melhor, mais atualizada de tudo. E mentoria é um produto que nós estamos desenvolvendo na Growth. É um dos produtos da nossa esteira. Nós teremos cursos online de e-commerce, de gestão e de liderança. Considerando aí que liderança, acredito que seja o maior fator de dar certo ou não na vida desse empreendedor que vai estudar conosco. Porque
você dominando liderança, você pode empreender não só e-commerce, você pode empreender outras coisas Show de que bola. você vai ter sucesso. Então nós temos cursos online, que são cursos menores, com temas mais nichados. Temos os 2 eventos, um evento de imersão menor e um evento imersão growth, que inclusive acho que o próximo será para outubro, né? Temos também o método growth, né, que aí já é o curso mais completo aí da nossa esteira, onde haverá todas as disciplinas aí para quem quer construir uma empresa de e-commerce, para quem quer se desenvolver como um empreendedor, como um líder, né? Quais são os pontos aí principais para ele se desenvolver, e aí todo o material ali online para consulta. E como tem aquela parte técnica de e-commerce, né? Clica aqui, faz isso daqui. O método ele é online, né? E o programa de mentoria que nós estamos modelando e vamos lançar em breve, provavelmente vai ser bem legal também. Tudo isso com o objetivo de alcançar 3 tipos de pessoas. Um profissional que está atuando no mercado e ele quer se desenvolver para ter mais sucesso, ter mais resultado e crescer onde ele estiver atuando. O aspirante empreendedor, aquela pessoa que está se preparando para começar o seu primeiro negócio. E o empreendedor, aquele que já está posicionado no mercado, mas ele ainda não domina o digital, o e-commerce, e ele quer avançar nessa linha de atuação. E também todas as pessoas aí que se inspiram na gente e entendem que faz sentido aprender conosco. Sensacional, Mário. É realmente incrível o processo da Growth. Eu fico muito feliz aqui, eu posso dizer, em participar, né, do hall de professores de coach, né, técnicos, aí, mentores deste processo. E uma coisa que me fez abraçar de fato a Growth foi que a observação das pessoas, inclusive do nosso convívio, né, muitas vezes, e que a gente observa que tem um potencial incrível de desenvolvimento, mas está patinando. Não sai do lugar. Excelentes ideias, mas não vai, né, não avança. E esses cursos, essas mentorias são elaborados, né, muitos já foram, né, concluídos exatamente para dar essa propulsão, né, para esse Exatamente. foguete adormecido dentro de cada uma dessas pessoas. E, obviamente, né, nós temos lá valores, as pessoas fazem investimentos, né, para ter acesso ao conteúdo e, óbvio, com uma infraestrutura absurda. Então, a pessoa está fazendo de fato um investimento. E o que nós entregamos é legítimo, né? É conhecimento com emoção, né? Com o propósito de tornar essa nação uma nação melhor. Tá, Sim. é grande demais pensar assim, mas pensar grande e pensar pequeno, Dá o mesmo trabalho. então certeza. pensemos E grande. toda meta grande precisa ser quebrada em metas pequenas. Então é Exatamente. exatamente isso, Kelly. Show de bola, pessoal. Então, se a gente pudesse, né, resumir, eu gostaria que você deixasse a mensagem para quem está nos ouvindo, né? Creio que acho que o maior investimento que alguém pode fazer no seu negócio é realmente no conhecimento, nesse desenvolvimento. Então, deixa uma mensagem aqui para quem está nos ouvindo, para esses que podem estar em diferentes etapas, né, como você citou. Então, deixa uma mensagem ali, um incentivo para quem está nos ouvindo, para que eles possam guardar isso e começar aí a sua trilha de crescimento para, né, quem sabe o dia encontrar aí, né, nas voltas que a vida dá, junto ao Mário, e falar assim, tá vendo, Mário, eu te ouvi, né, me inspirei na sua jornada e hoje estou aqui, né, como um empresário de sucesso, com empresa de sucesso, também transformei várias vidas. Ok. A frase que eu queria deixar é o seguinte: o sucesso deixa pistas. Ou seja, se você quer ter sucesso, ter resultado, se aproxime dos melhores, das pessoas que têm resultado, né? Se você entende
as metas, que você tem clareza dessas metas e objetivos, você precisa se conectar e passar a entender como que essas pessoas que já têm essas metas e objetivos pensam. Então, se afaste das pessoas erradas e se aproxime das pessoas certas. Ou seja, se você tem metas e objetivos claros nessa linha aí, onde nós temos falado tanto aqui da nossa trajetória, da minha experiência, da minha vida, das nossas empresas, né, de e-commerce, de educação, você precisa se aproximar das pessoas que têm resultado. Porque você vai pensar como essas pessoas pensam. E aí o cara do livro que eu citei agora há pouco, ele fala, você pensa, você sente, e aí você tem as ações. Então, o primeiro passo é você mudar a sua mentalidade. Para mudar a mentalidade, se aproximar das pessoas que já têm os resultados que você tem colocado aí como objetivo. Eu acho que esse aqui é uma mensagem aí legal para nossa audiência, partindo do princípio de que o sucesso deixa pistas. Sensacional. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui. Agradeço Kerley Andrade. Sensacional. Assista o episódio com o Kerley Andrade, tá, pessoal? Nós temos um episódio aqui, mais de um episódio, né? Dá um spoiler para a galera aqui. Mais de um episódio, né? Com o conhecimento também que o Kerley nos traz. Te agradeço muito a presença. Obrigado, tá? Rondinelli. Agradeço ao Mário, né? Por estar aqui compartilhando o seu conhecimento conosco. Eu que agradeço, Kerley, mais uma vez aí. Muito legal, né? Bate-papo nosso aqui. Se pudéssemos, ficaremos por horas, né, gente? Com certeza. Obrigado, Rondinelli. Foi um prazer. Em breve podemos reunir, desculpa, novamente para compartilhar mais coisa boa aí da nossa experiência, que tem muita história aí, muita coisa legal para falar. Com certeza. Pessoal, compartilhe esse vídeo se você gostou, né? Se as informações que aqui passaram foram de valia para você, compartilhe, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, né? Ative ali o sininho das notificações, compartilhe com os amigos, né? Nas suas redes sociais, para que mais pessoas também possam ser transformadas por esse conteúdo incrível que nós tivemos aqui no dia de hoje. Ok? Nós nos vemos no próximo Growthcast. Até a próxima. Obrigado.